Olá pessoal, bem-vindo ao quadro Embala que eu te conto. E hoje eu vou embalar esse lindo jogo de banheiro que eu vendi. Eu já tinha comentado aí que estava praticamente vendido. Aí mostrei para minha cliente, ela quis, tá? Então pega seu cafezinho, seu crochêzinho e vem embalar essa venda na pronta entrega comigo. E aí, pessoal, como vocês estão? Então, gente, vendi esse jogo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, primeiramente, né? Eu sou a Selma, para quem não me conhece. Eu sou artesã já há 12 anos e abri esse canal aqui no YouTube para mostrar um pouquinho da minha rotina com crochê. E esse quadro, eu mudei o nome hoje, gente. Embala que eu te conto. Eu quis um nome, assim, diferente, porque todo mundo fala embala e fala, né? E eu falei, vou mudar um pouquinho, né? Deixar a minha cara. Minha cara. Não sei se tem minha cara, né, gente? Mas eu quis mudar. Então, Jogaline foi na produção da semana passada. Essa cliente já tinha soltado pra mim que queria um jogo escuro pra colocar no banheiro lá da creche. Gente, o bom é que eu vendo lá na creche, não preciso nem entregar. Vocês sabem que eu não entrego, que eu sou uma crocheteira difícil, né? Não tem tempo. Então, a maioria das minhas vendas é lá, ou quem trabalhou lá, que me conhece, passa lá e pega. Gente, tá tão calor aqui. Aí tá quente. Então é assim, gente, mostrei pra ela e mostrei só a foto, tá? Ela sabe, ela gosta dos meus pontos, ela gosta do meu crochê e ela sabe que é bonito, né? Porque ela já pegou outros modelos desse e é pesadinho. Então vendi, são 3 peças e eu vou embalar aqui com vocês, tá bom? Sempre colocar ali na mesa, mas hoje eu tô preferindo embalar aqui, tá? E aí, gente, como que tá a venda aí pra vocês, tá boa? Tô vendo vocês bem tristinho aqui, começou a chegar comentários, né? O canal é novo, mas já estão comentando aí, graças a Deus. Obrigada, meninas que estão participando, comentando, curtindo, tá? Vocês ajudam muito. Tô iniciando aí bem devagar, né? Mas é melhor devagar do que nada, né, gente? Do que parado. E a minha intenção é essa, que o YouTube possa me incentivar a produzir, a não ficar parada. Só que eu senti vocês bem desanimadinha aí nos comentários, tá? Naquele vídeo lá que eu falo peças que eu amei fazer e não vendi. Senti bastante gente desanimada aí com o nosso crochêzinho, né? Olha que lindo, gente. Tão lindo esse dom que Deus nos deu. Às vezes vocês estão desanimadas aí, gente, mas às vezes o que é necessário é só dar um tempinho, só dar uma descansadinha. Ah, hoje eu não vou pegar, não. Tô brava com o crochê. Hoje eu vou descansar. Vou descansar, ver uma série. Vou beber um negocinho pra quem gosta, né? Eu não bebo. Eu bebo de vez em quando um pouquinho só, mas é muito difícil mesmo. Às vezes é bom, gente, a gente dar uma relaxada, ainda mais nessas épocas, né, que é ruim de venda pra maioria das artesãs, né, pelo que eu vejo, né. Janeiro foi bem ruim, eu postei minha produção pra vocês, que foi 1.600, eu não lembro de cabeça, gente, não tô com o caderno aqui, mas foi 1.600, mas venda mesmo, acho que foi quinhentão. Quinhentão, esse mês a mesma coisa, acho que foi, se deu 700 foi muito, eu vou fechar o mês com vocês daqui a pouco, pra vocês verem. Mas eu tenho fé que isso vai melhorar, porque eu já faço isso há 12 anos, eu sei que conforme vai passando os meses, as vendas vão melhorando. Só que, gente, não se engane, aqui nunca foi esse enxurrada de vendas que a gente vê por aqui, que a gente vê altas vendas, caixas e caixas sendo enviadas, né? Porque eu também entendo que essas meninas, as artesãs, elas trabalham com autoproduções, elas trabalham só com isso. Por exemplo, eu não posso me comparar com elas trabalhando 8 horas por dia fora, entendeu? Tendo criança, elas têm também, mas às vezes trabalha só com crochê, né? Tem a oportunidade de trabalhar só com crochê, coisa que eu não tenho oportunidade de trabalhar só com crochê. Eu tive que sair, né? Sobrou um arremate aqui, mas tá bem escondidinho, gente. Eu sempre escondo bem. E vou passar uma colinha. E a gente não pode comparar, gente, porque cada um tem uma realidade. Eu vejo muito aqui que as meninas, elas vendem para revenda, né? Então tem os preços mais baixos um pouco, produzem em alta quantidade, consegue fazer 5, 6 tapetes no dia. Gente, eu não consigo, eu passo semana no jogo. E para conseguir atingir a minha meta de produção, eu pego chaveiro. Eu pego pezinho de porta, eu pego caneta decorada, porta papel, porta prato, porta pano de prato.
Então, para conseguir a minha meta, eu tenho que pegar essas pecinhas. Que for só assim pelo jogo, ó, eu não consigo. Eu consegui 2 jogos nesse feriado e um trilho, porque teve feriado. Eu tava em feriado e voltei a trabalhar na quinta. É injusto a gente querer se comparar com pessoas que vivem da produção. E eu sei que alguns de vocês vivem da produção e não estão vendendo. Mas eu quero que vocês vejam que isso é uma fase, que todo mundo passa por essa fase. E no ano existem esses meses que não vende tão bem, gente. Então, eu quero que vocês descansem um pouco, né? Antes de desistir do nosso amado crochêzinho, antes da gente criar ranço dele, né? E às vezes dá um ranço, dá uma preguicinha, né? Mas no outro dia dá uma saudade, né? Porque crocheteira não consegue largar, que eu sei. Mas é bom a gente dar uma descansada, que depois a gente volta renovada, com altas ideias. O que é bom também, a gente mudar um pouco o foco. Você tá fazendo muito tapete? Talvez os clientes já estão estagnados de ver só tapete, só trilho. Eu gosto muito de fazer coisa diferente, gente. Eu sempre tô procurando no Instagram. Eu não gosto de Pinterest, não me acostumei. Mas no Instagram eu tô sempre olhando coisa diferente. Eu gosto de ter um diferencial, já comentei com vocês. Não que eu seja a única a fazer, né? Igual eu expliquei já. Mas eu gosto de ter tapete, jogos de banheiro, trilho, mas eu também gosto de ter um chaveirinho amigurumi, um coração, uma caneta decorada. Igual eu falei, um pezinho de porta. Tem gente que mexe com roupa. Pessoal, essa época que é ruim de venda, que é janeiro, fevereiro, até março ainda tá um pouquinho ruim, porque as pessoas pagaram muita coisa, né, impostos. E quem tem criança teve que comprar material e tudo mais. Então as pessoas não vão comprar muito crochê, porque tem outras coisas que são mais prioridade no momento, né? Às vezes gastou muito até em dezembro. Só que nessa época tá muito quente. E o que acontece com as clientes, né? Com a população. Elas procuram rio, praia, vão passear, às vezes não gastam com crochê, mas porque tá gastando com viagem, né, gente? Com passeio. Então, o que elas querem? Pra vocês terem uma ideia, aqui não tem praia e aqui não tem carnaval. E teve pessoas querendo encomendar canga e top. Eu não faço, né, gente? Eu não trabalho com encomenda. E roupa também eu faria só pra mim. Já trabalhei um tempinho, assim, bem pouco. Mas não gostei pelo fato de ter que ficar medindo e tal. E refazendo, né? Eu sei que quando pega experiência, esse fato de refazer vai ficando menos, né? Mas não gosto. Tem peças que eu não gosto de fazer, já comentei com vocês, né? Vocês também devem ter. Igual teve amigas aí comentando que gostam de fazer peças difíceis, tapetes mais complexos. Eu não gosto, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de olhar ali o modelo, porque eu não sou muito de gravar na cabeça, eu sempre tô olhando o vídeo. E eu também não sou nada de criar da cabeça, não. Eu tudo copio. Copio e adapto do meu jeito depois. Mas sempre vou copiar. Eu não tenho tempo pra criar, eu falo. Quem trabalha demais não tem tempo pra criar, não tem tempo pra crescer. Aquele bordão, né, gente? Isso é um pouco verdade, porque não tem tempo. Eu não sou muito criativa, mas eu gosto muito de adaptar as peças que eu pego. Por exemplo, se eu fiz esse jogo muitas vezes, eu já não vou olhar o vídeo. Tipo, vou olhar só o começo, o resto eu vou fazer do meu jeito, entendeu? A maioria de nós somos assim, né? Então, eu gosto muito de adaptar. Até perdi a linha de raciocínio, mas, gente, só descansa, perdi a linha de raciocínio. Só assim, gente, me desculpe. Só descansa, gente, depois vocês vão voltar, vocês vão ver, é só uma fase, tá? Eu quero que vocês sigam, se vocês usam, né? Não sei se vocês usam a rede social TikTok. Muitas crocheteiras aqui conhecem. Se vocês costumam participar daquela rede social, ver vídeos, né? Ou até postar, que tem gente que posta lá, muita crocheteira boa. Tá lá também. Mas eu quero que vocês sigam uma pessoa de outro ramo. Ele chama Robert Rezende. Ele tem bastante hate lá. Porque ele fala o quê? Ele fala de vendas, ele fala de se cuidar pra gente se valorizar. Muitas amiguinhas aí escreveu que não é valorizada, né? Que as clientes não querem pagar o preço que elas pedem. Gente, quem muito se agacha, mostra, né? Como que é ditado? Eu gosto de falar ditado, mas não sei o ditado. Quem muito se arreganha, mostra as beiradas, alguma coisa assim, né?
Gente, se vocês ficarem abaixando o preço de vocês todas as vezes, a cliente de vocês não vão querer pagar o valor que vocês querem justo. Não vão. Não vão, não vão, não vão, não vão. Elas vão querer sempre que você abaixe. E ele fala justamente disso, sobre vendas. E ele fala de vendas quando você vende para um público que é quase o nosso, que é público mediano, assim, vamos dizer, nem rico nem pobre, né? Nem rico nem pobre. Pessoas que trabalham e que podem comprar o crochêzinho. Então, essas pessoas, elas não vão comprar de você se elas verem que você está precisando do dinheiro desesperadamente. Não vão comprar de você, tá bom? Muitas vezes eles vão preferir te dar alguma esmola ou alguma coisa, mas não vão querer comprar de você. Eu não sei explicar com as palavras dele, ele é bem incisivo. Quem tiver a oportunidade de seguir Robert Rezende. Só que ele fala muitas verdades, ele tem muito hate por isso, porque ele fala muitas verdades. Gente, olha o brindezinho da cliente. Vamos até mudar o foco de novo. Então, o jogo dela é esse lindo. Jogo Aline, azul marinho, com chocolate, 3 peças. E eu vou dar esse. Eu não tenho azul, senão daria azul, tá? Acho que eu não tenho azul. Gente, eu tinha que passar o dourado nesses negócios, eu não passei. Eu vou acabar dando tudo sem passar o dourado. Tem que tomar vergonha na cara, né? E passar. Só que, voltando ao assunto do carinha lá que eu falei pra vocês seguirem. Ele fala muitas verdades, gente. E eles falam assim, que quando uma pessoa vê você crescendo... Por exemplo, você começa a postar muito nas suas redes, que você adquiriu certa coisa, comprou certa coisa, você tá crescendo. Muitas pessoas param até de comprar de você, sabia? Eles querem comprar de você achando que você não tem nada, que você tá precisando, que você necessita daquilo para sobreviver. Quando eles veem que você tá crescendo, param de comprar de você. Então tem os dois lados, tem aquelas pessoas que não vai comprar de você porque vê que você tá desesperado para comprar e que você vai abaixar cada vez mais o seu preço, e tem aquelas pessoas que vê que você tá crescendo e adquirindo coisas que também não vai comprar mais de você. Vai falar, nossa, tá enriquecendo com o meu dinheiro. Nossa, só com o dinheiro daquela pessoa ela tá enriquecendo. Não vê o batente que a pessoa pega todo dia ali crochetando o dia inteiro. Apesar que enriquecer com crochê tá cada vez mais difícil, né? Acho que você tem que procurar um pouco as redes sociais para ganhar dinheiro de outras formas, tipo YouTube, as redes sociais, divulgação de produtos, às vezes uma parceria, né? Aí você consegue crescer um pouco, mas só com crochê, a não ser que você ache uma clientela assim de alto padrão. Gente, trabalhar com alto padrão é totalmente diferente. Eu já tive clientes, quando eu trabalhava com encomenda, de falar assim pra mim, Selma, eu quero... Tá pronto, tá, gente? Selma, eu quero tal coisa de tal medida. E eu não passar o preço. Ela não perguntar o preço. Cliente que tem dinheiro aqui na minha cidade. E quando eu for entregar, a cliente dá R$700 e ela nem piscar. Tá bom, me passa o seu Pix. Entendeu? E às vezes eu pedi, essa cliente nem pedia entrada, porque eu sabia que ela ia pagar, eu já estava acostumada com ela, né? E eu pedi só uma vez as linhas, porque ela queria tudo no barroco. Eu falei, eu não tenho agora, se você puder trazer lá de, acho que era pelo Toledo que ela ia trazer. Ela falou, lá em Toledo deve ser barato essas linhas, né? Que eu falei que era caro, que ela queria tudo no barroco, né? Falei, aqui é caro, mas se você quiser eu faço, mas vai ser um pouquinho mais caro do que o costume, né? Que ela costumava comprar de mim, sempre dava 400, porque as coisas dela eram tudo muito grande, muito larga, ela tá uma casona toda madeirada, coisa mais linda. Só que pra mim não compensava pegar, por quê? Porque eu trabalho 8 horas por dia, eu demorava muito nessas encomendas dela, então eu tirava 700 no mês, 600 no mês, eu ficava na encomenda dela no mês. E às vezes pra mim compensa eu pegar assim joguinhos mais simples e fazer chaveiros, essas peças pequenas que eu citei pra vocês. Eu vou tirar 1.000 e pouco no mês se eu vender, né? Como eu disse pra você, janeiro, fevereiro, quinhentão aí, eu acho que entrou. Não foi a produção, gente, entenda. Mas o que eu quero falar pra vocês, não fiquem, se vocês têm o seu valor, não fiquem abaixando o valor de vocês. Eu sei que tem muita gente que depende disso pra comer e eu não tô no lugar de fala porque eu tenho meu emprego, né? Eu trabalho fora. Eu consigo sobreviver sem o crochê. Eu sei que tem gente que trabalha só com o crochê, mas procura estratégias, outras metas, muda o foco, muda a peça, muda o jeito de postar. Gente, ChatGPT tá aí pra ajudar vocês, internet, olhar a amiga lá que tá dando certo, entendeu?
Eu sei que é difícil, né? Eu falar assim para pessoas que vivem só disso, mas que vender não tá fácil para ninguém. E as meninas que vendem muito, você vê que é revenda, que estão vendendo para revenda. E, gente, direto na promoção, direto. As clientes acostumam com peças na promoção, sabia? Produz muita coisa, aí precisa colocar na promoção. Não é que eu discorde, eu concordo, precisou colocar na promoção. Mas você tem que ver se dá lucro. E para elas dá lucro, por quê? Porque elas conseguem comprar de fábrica. Eu não consigo, eu não compro de fábrica, porque eu não tenho altas produções. Para ficar ali parado? Então é a realidade de cada um. Como elas conseguem comprar de fábrica, elas conseguem pagar, por exemplo, elas pagam no quilo do crochê R$ 20, por exemplo. Que eu pago 40, gente, R$ 40. E tem gente que paga 60, que eu já ouvi falar, né? Então, não podemos nos comparar com crocheteiras que vendem muito e as que vendem parabéns. Parabéns, é muito legal e eu gosto de assistir porque me incentiva a produzir. Eu gosto de assistir aquelas altas produções, eu fico babando porque são lindos. E não é porque tá mais baixo às vezes o valor. E tem alguns que nem é baixo não, e tem algumas que cobram um valor bom. Tá vendo que cobram um valor bom. Mas coisa linda, perfeita, trabalho de qualidade, mas que produzem muito rápido. Muito rápido. Aí se eu tivesse em casa, eu produzia muito rápido, só que chega uma hora, minha mão começa a doer. Não quero mais não. Vou descansar um pouco. Eu sou assim, gente. Tem gente que senta cedo e sai do sofá à noite, ou da cadeira à noite, crochetando, crocheta o dia inteiro, gente. Aí vende mesmo. Aí consegue vender na altas produções. Mas o que eu quero passar para vocês hoje, nesse embala que eu te falo, embala que eu te conto, o que eu escrevi aí, gente? Me desculpe, mas é que eu tô mudando agora o nome, viu? Vai ser um quadro e quando eu vender eu vou vir aqui mostrar pra vocês, tá bom? As minhas vendinhas assim, gente, é lá na creche, é uma amiga, o importante é eu tá vendendo, um pouquinho que eu produzo eu vendo. É um extra pra mim, tá bom? Aí, e esse extra, gente, já pagou muita coisa pra mim, sabia? Já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, já fiz muita coisa com esse extra do crochê. Graças a Deus, sou muito grata por ter esse dom. Eu quero que vocês também, gente, sejam gratas. Eu sei que vocês são gratas por esse dom que Deus deu. Muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, eu fico babando no seu crochê. E eu faço um crochê mediano, assim, eu não acho que eu sou lá essas coisas, assim, no crochê não. Eu não gosto de fazer peças extremamente difíceis, eu não gosto, eu tenho preguiça. Eu gosto de coisa fácil, coisa simples. E não significa que eu não saiba fazer, que eu já fiz cada coisa assim, falar, nossa, esse deu trabalho. É que eu não gosto mesmo, eu gosto de trabalhos simples e rápidos, que eu quero ver o lucro rápido, entendeu? Quero vender, quero fazer muitos. Porque não sei se vocês já perceberam, quando você posta um, o efeito é de um jeito. Quando você posta vários, o efeito é outro. Quando você posta vários daquela mesma peça, o efeito é outro, chama atenção, né? Então, quem tá cansado, descansa, pensa melhor antes de desistir. Muda o foco um pouco, às vezes, pega mais alguma coisinha para vender, um perfume, uma lingerie, para dar uma ajuda nessas épocas difíceis, mas vocês vão ver que vocês vão acabar voltando, que vocês não vão desistir do crochê. Tipo, a gente sempre acabou voltando, gente, a gente é viciado no crochê. Eu já quis parar várias vezes e voltei, entendeu? Mas assim, eu não quero que vocês fiquem desanimadas. Eu sei, gente, é difícil mesmo para quem vive disso. Mas Deus tem um propósito para todos nós e eu sei que Ele vai colocar uma ideia na sua mente. Ele vai te dar uma ideia para você sair dessa situação, tá? Eu tô fazendo um aquarésimo com o Frei Gilson e nessas épocas eu fico mais cansada. Eu não tô fazendo nem exercício, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu tô super cansada. Cheguei do serviço, eu só limpei aqui, ó. Só limpei aqui pra poder gravar esse embala e fala que eu tenho que entregar amanhã. Embala que eu te conto, não é embala e fala. Mas assim, tô pregada, eu não vou fazer exercício, não. Eu já fiz uma devocional cedo, eu fiz a quaresma com o Frei Gilson de hoje. Eu não li ainda meu livro. Eu não fiz as minhas anotações diárias que eu tenho que colocar na minha agenda. Que mais que eu não fiz? Eu fiz os meus exercícios, que é de manhã que eu faço as flexões. E não é flexão reta não, tá, gente? É flexão com o joelho no chão. Eu fiz minha flexão e 150 abdominais que eu faço todo dia. Mas o exercício mesmo em si não tô fazendo. Quero ver se eu volto no final de semana. Daqui 15 dias mais ou menos eu tô operando também, né, gente? Já vou ficar parada aí um bom tempo.
Então, eu já tô com essa preguiça na minha cabeça. Eu sei que a gente tem que se cuidar. O rapaz que eu falei pra vocês lá do TikTok, ele fala muito sobre se cuidar também, gente. Então, quem tem oportunidade, segue ele lá, ele ensina bastante coisa. Ele eleva, assim, a autoestima. E ele dá cada lapada que fala, nossa, podia dormir sem essa, né? Então, gente, eu vou ficando com essa embala que eu te conto aqui agora. Obrigado pela participação de vocês no comentário. E eu quero ver vocês mais felizinhas a próxima vez. Fala, Selma, eu pensei melhor e decidi tentar mais uma vez. Eu também passo por situações que não vende, gente. Eu sei como que é difícil vender. Se fosse tão fácil vender como é fácil para produzir, não é fácil produzir, né? É cansativo, mas vender já é outra história, né? Às vezes colocar na mão de uma pessoa de confiança que tem a lábia para vender também funciona, né? Mas não dê a perceber a sua cliente que você tá desesperada, ela não vai comprar, tá? Ela tá gostando de ver você desesperada. Não dê esse gostinho. Você vai vender, valoriza a sua peça que elas vão começar a valorizar. Às vezes demora um pouquinho, mas elas vão. Vai chegar uma cliente que merece o seu trabalho, tá bom? E vai pagar o valor justo por ele. Amém? Então, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.